Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do Dr. Walter Trebitsky, toda sexta-feira compartilha fraternalmente, amorosamente, todo esse conhecimento com a gente. Tudo bem, Walter? Como vai você? Olá, Ângela. Olá, nossos queridos ouvintes, nossas queridas ouvintes. Mais essa sexta-feira aqui maravilhosa. Hoje, bem mais quentinho, bem mais gostoso, né? Entramos na nossa primavera linda, né? Uma primavera de um despertar maravilhoso. Estamos aqui mais uma vez com um tema novo aqui para falar com você. Nós vamos falar do falso despertar, Walter. Explica para a gente por que esse tema. Uma das coisas mais comuns que está acontecendo no momento, todo o ambiente que está com quem está no processo ou com quem está, uma parte está no falso despertar. O que é o falso despertar? Está iludido, né? Muito mais acredita do que de fato está. Por isso, sempre as pessoas deixem as crenças e se existem, você não entra no falso. O falso despertar é um processo que alguns estão vivendo, né, algumas pessoas estão vivendo, entendendo que... Nosso querido Walter saiu um pouquinho do ar, mas já volta, pessoal. Já já ele vai estar conosco. O Walter não demora, não. Acreditar, né, acreditar em algo. E volto naquele ponto. Quando eu ensino as pessoas, eu falo para as pessoas, deixem as crenças de lado, vivenciem, pesquisem, né, contraponha o conhecimento, faça isso consigo mesmo também. Não acredite em si nesse sentido. Acredite sim nas suas capacidades, acredite em si que você é capaz, que você tem muito dentro de você, mas não estabeleça uma crença falsa de que você está despertando e tudo mais. Vivencie, e o resultado vai dizer quem está desperto de verdade. É verdade. Ô, Walter, o que esse falso acordar, o que está acontecendo com algumas pessoas? E também o que deixa as pessoas nessa falsidade de si ou de um acordar que não existe? O falso acordar é mais uma oportunidade, como eu já comentei um pouquinho, é mais uma oportunidade do ser humano se iludir. No nosso estado de inconsciência ou de não percepção de si mesmo, nós corremos o risco o tempo todo de viver uma grande ilusão, seja do que for. Então, o despertar não pode ser uma moda, não pode ser um modismo. Não é porque o Walter fala, ou estão falando, ou outros falam, a Ângela fala, então vou também querer, eu também quero despertar. Não, não se trata de uma moda, não se trata de algo que agora tá moderninho, né? Todo mundo está nessa, então eu vou entrar também. Saiam disso porque o falso despertar é mais uma tantas ilusões que o ser humano pode ou tem oportunidade, né, de estar nesse processo sem perceber, de fato, né, a sua própria transformação. Então, o falso despertar não é um teatro de si, não é uma representação, é a atitude, né, é buscar, de fato, a sua transformação, vivenciar isso, senão não é despertar. Despertar da boca para fora é o nada, é a ilusão. Então, está ligado a isso. E o que deixa as pessoas nessa falsidade? O conhecido ego. Né? Então, o ego faz, né, o trabalho como um verdadeiro coordenador, um chefe dessa ilusão. As pessoas ainda se deixam, né, iludir pelo ego. Então, vem alguma coisa relacionada à vaidade, alguma coisa relacionado a querer ou achar de se sentir melhor que os outros, ou porque está percebendo processos e está trabalhando suas mudanças, então se coloca numa posição pessoal de se sentir melhor que os outros, né, ou que sabe mais, e de fato não é bem isso.
É claro que as suas buscas fazem com que você conheça mais, ou você saiba de coisas que os outros ainda não perceberam, ou a grande massa não percebeu. Mas isso não te coloca numa situação privilegiada, e sim de maior responsabilidade. Então, despertar de verdade não é estar numa posição assim, eu serei o escolhido, ou sou escolhido, ou eu vou fazer parte de um grupo e o outro não. Só prestar atenção que o verdadeiro despertar, inclusive daqueles que já estão despertos, compõe também que todos participem disso. Porque se houver um grupo muito, muito, muito pequeno nesse processo, pode ser que ele não aconteça na dimensão que é necessário, né? Na dimensão que nós realmente precisamos para ter um ambiente de quarta para quinta dimensão no planeta. Né? Então, mais do que estar desperto, é vibrar pela possibilidade que todos participem disso, né? E de uma forma igual, né? Não querendo ser melhor do que ninguém. E, às vezes, né, o ego entra nessa situação, o envaidecimento de si, que é muito perigoso, né? O achar que está num processo melhor que os demais, né? Às vezes, aparentemente, alguém pode não concordar com o despertar, e está mais desperto do que aquele que, né, tem isso como uma crença. Não, eu estou desperto porque, né, eu assisto lives, eu estou no processo de ascensão e tal. Não, ele está acreditando que está, mas pode ser que não tenha atitude, não tenha ação, não tenha uma transformação que realmente componha isso. Porque se iludir, né, desenhar a vida do jeito que a gente quer, o ego ajuda a gente a fazer isso. Então, temos que ter cuidado com tudo isso. Verdade, Walter. O falso acordar pode ser o ataque e a defensiva quando as pessoas não aceitarem a ideia de quem pensa que despertou? Então, uma das características bem interessantes da ausência de um verdadeiro despertar é querer convencer os outros que nós estamos, ou aqueles que buscam esse despertar, estão certos e os demais não. Né? E aí promover ou ataques ou defesas, né? Ou se defender de algo que não seja exatamente o seu processo. Isso é uma demonstração clara que não está nem um pouco nesse processo de despertar. Porque intelectualizar, ou voltando, né? Eu sempre bato muito nisso, isso é muito importante. Ficar num regime pessoal de crenças, não, eu acredito que eu estou desperto, então eu vou passar, eu me autorizo, ou estou autorizado, né, a pôr em questão o que os outros não querem, ou o que os outros não aceitam, ou o que os outros não absorvem, né, nesse campo. Então, esse processo é um processo evidente que a pessoa não está desperta. Então, chegar dentro da nossa família, do nosso ambiente social, dos amigos, né, e querer ser um diferentinho, né, querer, não, é porque eu sei, eu estou vendo e tudo mais, tá, veja, experiencie, né, aprenda, mas dê espaço para o outro aceitar ou não. Se o outro não aceita, o outro não te entende, fique quieto. Né? Trate do seu processo, se desenvolva. E a nossa obrigação também no processo de despertar é contribuir para que os outros também entendam esse processo. Então, seja mais útil no sentido de ensinar, né? E respeitar o momento de cada um, de acordo com que cada um possa aceitar nisso, do que fazer uma imposição, né? Assumir uma postura de que eu tenho a verdade, eu conheço a verdade, eu estou no caminho e vocês estão aí fora da luz ou iludidos. Né? Então, isso é um cuidado necessário, né? E um sintoma bastante interessante, até mesmo para a gente se avaliar o quanto a gente se perde tempo, né, em uma eventual discussão de alguém que não está entendendo o processo. Ou então começa a se defender. Né? Porque também no processo de despertar, às vezes você pode ser atacado pela ideia alheia de que o seu processo é um processo, né, que você é um esquisito, que você é um alienado, ou que qualquer coisa, qualquer opinião terceira. Isso deve se deixar de lado, não deve ficar se defendendo. Apenas quando você tem oportunidade, dê o exemplo, e quando você tem oportunidade, fale sobre aquilo que você sabe, ou aquilo que você percebe. E aí você vai contribuir com a transformação de todos.
né? Então, esse processo também é bastante interessante, né, prestar atenção, porque a discussão, né, ou a possibilidade de uma eventual imposição de opinião, coisas desse gênero, de forma nenhuma é um processo de despertar. Você só tem uma opinião diferente das outras pessoas, se esse processo não for autêntico, respeitoso, né, onde houver humildade, né, humildade em entender, humildade em falar, e também um esforço de poder dividir quando houver aceitação disso. A pessoa te perguntar de forma sincera, não também para te questionar, para te pôr em prova, mas perguntar de forma sincera, né, o significado de algumas coisas que estão acontecendo. Como acontece de fato com a gente, né, quando você grava uma live. Tem tanta gente nessa semana que fez tantas perguntas sobre tantas coisas que aconteceram, a gente vai explicando, né, que a ideia do contribuir com cada um para entender o que está acontecendo, desmistificando, né, mostrando, olha, isso é aquilo. Né? Hoje, por exemplo, nesse processo de despertar, alguns descobriram o real significado da árvore de Natal, né, e do próprio Papai Noel. E a árvore de Natal em si, não Papai Noel, mas a árvore de Natal em si, ela tem foi utilizada de uma forma pagã e até satânica, ou luciferiana, no passado. E agora está todo mundo desesperado achando que isso é um símbolo relacionado a isso e não tem nada a ver. Né? A árvore de Natal e o Papai Noel, sobre o símbolo crístico, ela é a natureza, é a fertilidade, é a formação do ser, é a comunhão, tem uma imensa lista de coisas positivas usadas para a energia crística. Então, e é um arquétipo. Então, arquétipo você utiliza de acordo com a sua intenção e a sua energia. Né? Então, tudo isso a gente vai vagarosamente, aí, conforme tem a oportunidade, esclarecendo, as pessoas também não começarem a criar confusão em relação a arquétipos, a símbolos, que, eventualmente, no passado, num mundo mais grosseiro, num mundo tosco, um mundo aí diferente, poderia, né, ter uma utilização negativa, mas que, de fato, não representam isso na nossa realidade. O que importa é o que cada um sente e como cada um vibra. E isso é muito importante. Então, esse processo de esclarecimento é uma das tarefas, né, do processo de despertar. Não bater de frente ou discutir ou contrapor de forma negativa, mas de esclarecer. Ô, Walter, o que significa se sentir diferente e especial? Esse significado, enquanto uma ilusão, coloca a pessoa numa verdadeira prisão do ego. Né? Mais uma vez o ego aí aparecendo. Né? Se sentir diferente ou se sentir especial, tanta gente fala, eu não sou desse planeta, eu não devia ter nascido aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Para, gente, tem um monte de coisas para fazer aqui. Se você está nesse planeta, foi uma escolha sua, sim, não adianta chorar, não adianta ficar negando isso, foi uma escolha, sim, e uma oportunidade. Então, trabalhe pelo bem, trabalhe né, para construir. Se você percebe processos de conhecimento, de expansão de consciência e tudo mais, divida isso com as pessoas que queiram ouvir. Tá? E quem tá aqui na Terra não tem nada a ver com Marte, não é, eu devia ter nascido em Marte, devia ter nascido... Isso é um tal de se sentir especial, né? Se sentir diferente e tudo mais. Claro, nós temos, quando, né, numa questão do despertar ou do viver uma vibração diferenciada, você sim sente que você não faz parte de alguns ambientes, que você não faz parte de algum tipo de manifestação, seja emocional, seja vibracional, ou seja, você tem a sua turma, ou até prefere ficar sem turma. Ok, mas isso não te faz especial, nem te faz tão diferente assim que você não importe estar aqui. Né? Então, cuidado com isso, cuidado com aquelas frases feitas, né? Eu prefiro gostar de bicho do que gostar de gente. Tudo isso é falência de si mesmo, isso é o ego que está falando, não é o ser humano enquanto desperto. Né? Então, assim, o se relacionar faz parte, sim. Né? Outro dia também ouvi um comentário sobre a questão de se isolar, né? Estar sozinho, a solidão em relação ao despertar e tudo mais. Sim, temos processos pessoais, sim. São momentos que a gente vivencia, sente em si, ok. Mas a solidão não é um presente do despertar, não. Muito pelo contrário, pode ser uma arma perigosa contra si mesmo.
porque nós estamos aqui para um trabalho conjunto. Não estamos aqui no mundo com 7 bilhões de pessoas para não se sentir, ficarmos sozinhos nos nossos processos. Isso é um egoísmo, isso é coisa totalmente egóica, né? Então, você tem o direito, você tem, né, a oportunidade de estar, né, na solidão quando isso é o seu processo. Mas não faça disso, né, uma comemoração, falar, não, eu me basto por mim mesmo. Ótimo, né? Isso tem que acontecer sim, a gente se bastar por si mesmo. Mas, né, a nossa missão é coletiva, é compartilhar, é estar junto, né, é procurar pessoas de afinidade ou pessoas que possam, né, compartilhar, a gente possa compartilhar aquilo que sabe, aquilo que sente, e também amar, né, dividir o amor, porque, por que não, né? A missão do ser humano é amar. Então, cuidado também, porque essas frasezinhas que o pessoal gosta de publicar no Facebook, falando dessas coisas de efeito, não trazem nenhum tipo de qualidade, pelo contrário, né? Pode se tornar até uma vergonha para as pessoas que acham que estão, assim, num plano diferenciado, estão melhores ou estão se posicionando de uma forma mais diferenciada, e isso é mera ilusão de si mesmo. A sua forma realmente de um trabalho no despertar, na consciência, no seu processo, é esse trabalho de si, né, e em relação ao que a gente veio fazer aqui no planeta, que é viver, né, viver tudo que há aqui, e não só uma realidade desenhada por nós mesmos. Walter, comer ou parar de comer certas coisas significa o despertar? De forma nenhuma, muito pelo contrário. Isso não só demonstra, de fato, né, a gente presencia, como eu convivi em mais de 50 anos da minha vida com pessoas que comem de tudo, desde aquelas que têm uma dieta à base, né, de proteína animal e tudo mais, como vegetarianos. E vou dizer para vocês, na comunidade vegetariana eu vi, às vezes, desleais, né, e desumanas, muito mais na comunidade que ainda tem um hábito de comer proteína animal e tudo mais. Então, isso não significa nada. Essa pessoa não tem em si, né, a capacidade de se desenvolver e de se polir por si mesmo, né, construir a sua alma vivente aqui como alguém de valor e tudo mais. Não é o que ela deixa de comer, o que ela vai comer. E também, outra coisa mais importante, que sai da cozinha, então não adianta nada as pessoas pensarem, não, eu vou agora deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, e eu vou ser alguém nos processos na escolha pessoal de cada um, né, existe os momentos em que as pessoas passam a ter outros hábitos, mas isso não faz delas poderem, né, se colocar nesse diferencial, né, nessa coisa, eu sou mais elevado, eu sou mais, enfim, né, porque isso vem realmente de um trabalho egóico, de um trabalho de vaidade, e não é esse o resultado. E o resultado a gente vê pela ação. Então, tem muita gente aí comendo bastante boi, bastante galinha, bastante carne, mas trabalhando, se esforçando, se dedicando, fazendo caridade, né, trabalhando seus próprios processos, procurando ser humilde, mas não humilde em termos de uma pobreza material, não, que muita gente confunde tudo, né, nesse sentido. Uma pessoa mesmo, ser assim, né, e tudo mais. E outros que mudança de hábito, mas não o hábito mesmo, né, o hábito mesmo, às vezes, para caráter. Né? Então, isso tem que ter cuidado, porque não é o que entra, mais uma vez, né, não é o que entra na boca, mas sai dela. Isso é importante observar. Walter, se proteger das energias ruins é uma forma de despertar ou é o despertar? De forma nenhuma, porque não existem energias ruins. Existem pessoas que vibram e utilizam a energia para alimentar o negativo. Então, o ruim, de verdade, pode estar dentro de cada um, e não fora.
Então, eu vou fazer uma limpeza no ambiente, limpar o ambiente, que está com negativo, né, intenso, o ambiente vai ficar carregado, sim. Mas você limpou o ambiente, todo o processo, a pessoa está no negativo. Então, a limpeza das energias começa dentro de si mesmo. E outra, as energias negativas, quando elas existem no ambiente externo, é porque as pessoas alimentaram. Existem as pilhas que alimentam esses ambientes. Então, minha casa está carregada porque a minha casa... Não, não é sua casa, você colocou isso lá dentro. Ou então a pessoa fala, não, eu fui num lugar, mas o lugar era super negativo. Você estava conectado a esse lugar negativo. O seu negativo te puxou para lá. Uma questão de sintonia, sincronicidade, vibração. Portanto, é muito mais importante a gente olhar as energias internas de nós mesmos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, do que ficar fazendo um monte de rituais para limpeza de ambientes, quando nós não fizemos a mesma coisa conosco. Então, faça, sim, né, o seu banho de ervas interno, a sua incensação interna, né, a sua anestesia radiônica, seu tratamento interno desse processo, e tudo mais que você possa usar, né, os seus rituais de magia para a limpeza interna. Que o ambiente fica limpinho, fica saudável. Tudo depende do que a gente tem. Guarda aqui, principalmente do lado esquerdo do peito, no coração. E o coração, quando ele ajuda a mente se liberta do negativo. Então, isso também é não pensar, né, que o despertar é trabalhar essas energias, é fazer essas limpezas e que está tudo certo. Pode estar. Mas, se a pessoa não se cuida, é a mesma coisa que acontece aí, trazendo a coisa realmente para as pessoas. Muitas vezes, algumas pessoas chegaram para mim, você faz um tratamento para mim de saúde, assim, 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 assim. Teve uma época que eu ajudava algumas pessoas nesse processo. Aí você vai lá, né, faz um tratamento radiônico para a pessoa, alinha a pessoa fica com chakras alinhados, tudo 100%. Você olha lá no gráfico, está tudo bonitinho. Passa 24 horas, a pessoa está toda esculhambada. Agora, é porque você não soube fazer, porque você não fez direito. Não, não. O plano das energias é uma beleza. Quem entende de energia sabe que você movimentou a radiônica, você movimentou a onda, ela acontece imediatamente, ela limpa, ela alinha. Só que aí, o que tinha dentro da pessoa? Pois é. A pessoa trabalhou esse processo. Então, você pode ficar limpando, você pode ficar tratando diuturnamente as pessoas, mas se as pessoas não se cuidam, isso muda em questão de horas. Em questão de horas, a pessoa está toda esculhambada de novo, está toda arrebentada energeticamente falando. Ela vai se sentir melhor, algumas coisas vão acontecer melhor para ela e tudo, mas isso ela vai dissolvendo pela forma de ela ser, o que ela tem dentro dela. Daí, então, o verdadeiro despertar é trabalhar isso. Por isso que é importante prestar atenção nisso também. Ô, Walter, o que significa as crenças para o despertar? Quem desperta a partir de crenças. Eu já comentei um pouco sobre isso, mas as crenças para o despertar é uma armadilha. É a mais pura ignorância de crenças em si, é ignorante. Ele não te leva para lugar, a ação, a atitude te encaminha para algum lugar. Agora, a crença nem combina com o despertar. Quem está desperto realmente, né, deixou esse acreditar. E se age, né, tem ação, tem atitude. Vai, verifica, compara, esclarece, busca mais. Deixa esse negócio de acreditar. Não, eu não acredito nisso, eu acredito naquilo. Você não é nada. A pessoa está dizendo, não, eu apenas aceito. É a metáfora que a gente fala, né? Quer comprar um ingresso para o dia da festa para que a festa acontecer. Como muita gente diz que acredita em Deus porque tem medo de não ser amparado. É verdade. Mas ele não tem atitude em relação ao Criador.
É verdade. Ô, Walter, o que significa Deus em nossos caminhos no processo do despertar? Manancial de oportunidades. É o que eu falei há pouco, é a ação pura. É a que podemos participar como co-criadores, saindo do mundo das nossas próprias ilusões. Então, o que ele oferece? Oportunidade. Oportunidade de ação, oportunidade de co-criarmos, porque nós somos co-criadores da nossa realidade, utilizando a verdade. Como eu sempre digo, né? Cuidado entre realidade e verdade. Realidade é o que a gente enxerga no mundo, a forma que a gente enxerga o mundo. Só que quanto mais essa realidade se aproxima da verdade, mais você está co-criando sua própria, né, realidade, mais você está perto, né, vamos dizer assim, da origem sagrada do ser, que é o Criador. E o que é a origem sagrada? É o que não foi modificado pelo homem, não foi deturpado. Então, esse é o caminho. Walter, o que cada um pode fazer em torno de si para o verdadeiro despertar? Em primeiro lugar, ter humildade de se abrir para o novo, né? Admitir que precisa realmente se transformar. Nessa transformação, não usar a culpa, né? Não usar a sua autocondenação, e sim uma oportunidade de mudança, um esforço pessoal, né? Aceitar o desafio realmente da sua transformação, e tudo isso dentro desse ambiente. Deixar as crenças de si é uma das coisas também que mais contribui para que realmente haja uma transformação. E quando a pessoa acredita que é o que ela não é de verdade, né, ela está no mundo da ilusão. Então, o despertar é realmente, né, esse processo, né, essa busca pessoal possível, né, que a gente coloca aqui para o pessoal realmente poder trabalhar, né, esse meio de se transformar. Ô, Walter, concluindo, as pessoas podem se enganar nesse processo? É isso? Todos os dias isso pode acontecer, infelizmente acontece. Então, quem não se achou ainda no processo, procure. Procure, porque o despertar pode ser um engano terrível. A pessoa pode estar falando para ela o tempo todo que ela é desperta, que ela está desperta, ou que ela está despertando, e não está fazendo nada disso. Então, diante de tudo que a gente falou aqui, analisar ponto a ponto, né, e realmente se existe esse processo em cada um, e outros mais. A gente tem aqui uma meia hora para falar um pouquinho rápido, né, do tema, mas tem muita coisa a mais nisso, que pode contribuir nisso tudo, né, que é um fator transformador. Mas, infelizmente, acontece, né? As pessoas algumas delas, né? As pessoas não são todos, felizmente. E na maioria do despertar, a maioria está realmente despertando. No grupo do despertar, a maioria realmente está despertando, está no despertar. Mas tem uma parte que o tema quer estar junto na turma. E esse pessoal precisa acordar nisso tudo, né? Principalmente cuidando do seu ego, não deixando o ego mandar em si, né? Que o ego, segundo algumas vertentes filosóficas, cavalo que deve ser domado, e não que monta em cima de cada um, né? O ego tem que ser domado como um cavalo. Você tem que montar nele e conduzir ele, não deixar que ele monte, né, em si, comandando aquilo que, né, acaba sendo saindo para uma realidade bem perto da verdade. Então, esse poder de despertar está na mão de cada um de nós, é uma viagem interna, né, Walter? É uma opção também, né? Bom, meu querido, queria te agradecer muito por esse programa, por todo esse conhecimento que você compartilha com a gente toda sexta-feira. Queria que você deixasse sua mensagem final, e a gente está no finalzinho do nosso programa já. Uma delícia falar com você, viu, Walter? Oportunidade, gratidão à equipe TV Galáctica, todo mundo que esteve hoje aqui. E mais uma semana aí, semana que vem estaremos com um tema novo. Gratidão ao pessoal que esteve ao vivo e o pessoal que ainda vai
estar aqui com a gente. Então, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até o próximo ponto zero, programa do Dr. Walter. Beijo, Walter. Um beijo, pessoal. Até o próximo programa. Até mais. Tchau.